mais condição. Eu já disse para o Mestre Jesus que já se esgotou todos os meus recursos. Existem duas coisas bem simples, à luz da Bíblia, que provoca em Jesus o ato dele realizar na nossa vida um milagre. A primeira, a Bíblia relata no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e versículo de número 21, até o versículo de número 23, você vai acompanhar aqui, eu vou ler junto com você, uma mensagem bem clara, simples e objetiva. E passando Jesus, outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Esse texto da palavra de Deus, ele descreve duas atitudes que provoca um milagre. A primeira atitude que provoca um milagre é a oração. A oração provoca milagre. Jairo foi um procurador ou um provocador de milagres, porque pediu, clamou, nada mais fez do que orou pessoalmente, declarou diante de Jesus a sua necessidade. Ele ali tinha a possibilidade de estar fisicamente com Jesus. Hoje nós já não temos a possibilidade de estar com ele espiritualmente. Jairo pediu a Jesus pessoalmente. Nós temos a mesma condição de pedir a Jesus, não pessoalmente, mas espiritualmente. E qual seria o acesso? A oração. Assim como Jairo chegou para Jesus e pediu a Jesus: mestre, a minha filha está prestes a morrer, ela está moribunda. Impõe as tuas mãos sobre ela e o milagre vai acontecer. A mesma atitude pode ser alcançada e dada por você, através de um pedido, como Jairo fez. Só que esse pedido hoje se traduz em uma palavra chamada oração. Oração nada mais é do que falar com Deus, pedir a Ele, clamar a Ele. Existem muitas pessoas que querem um milagre, mas não oram, não falam com Deus a sua necessidade. E tem alguns que às vezes até dizem: mas Deus conhece, Deus sabe. Lógico que Deus conhece, lógico que Deus sabe. Aí você vai me perguntar: mas então por que Deus não faz um milagre na minha vida? Porque você não pediu. Jairo foi até Jesus e pediu. Jairo foi até Jesus e pediu. E é o que Jesus quer da sua parte. Jesus quer que você peça. Mas Jesus já sabe por que eu tenho que pedir. Porque Ele quer ouvir de você mesmo o seu pedido. Ele quer que você tome a atitude de pedi-lo. Ele quer que você coloque em prática essa ação. É por isso que é tão importante a oração. Existem pessoas que às vezes estão atravessando uma dificuldade enorme na sua vida. Às vezes fala para o vizinho, fala para um parente, fala para um amigo próximo, mas não fala para Jesus. Não conversa com Jesus. Recorre a inúmeras pessoas
e só quando o negócio não tem jeito mesmo é que ele vai lembrar de Jesus. Mas não deve ser assim. Jesus deve ser solicitado diante das nossas necessidades. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor está apto para te responder, desde que você fale com Ele. A oração provoca milagres, irmãos. Nós temos testemunhos aqui na igreja, vivos do poder da oração. Pessoas que estavam passando por uma dificuldade enorme, e se colocaram aos pés de Jesus, e pediram para Jesus: Jesus, traga uma solução. E são pessoas que já tomaram posse do milagre. Então a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é simples, é claro, é objetivo. Quando você precisar, pede a Ele. Faça igual Jairo fez. Jairo fez um pedido ao Mestre Jesus. Hoje, você já tomou, já teve uma atitude de escrever um pedido. Mas além de escrever, você deve orar. Nós tivemos um período pequeno de oração aqui, intercedendo, impondo as mãos, e você concordando e orando junto. Mas você deve continuar clamando para que o seu milagre aconteça. Você deve estar buscando até que você receba o seu milagre. Ah, pastor, é muito bom, porque nessa campanha eu vou levar o meu pedido, o senhor vai orar, os obreiros vão orar, e, como diz o outro, eu vou descansar. Não é assim. Você também tem que orar. Você tem que continuar pedindo, intercedendo. Senhor, eu já depositei diante do Senhor a minha necessidade, mas ouve o meu clamor, ouve a minha oração, atende o meu pedido, entra com providência na minha questão, na minha situação. Não deixe de orar, irmão. Não deixe de falar com o Senhor Jesus. Ele pode te socorrer. Ele pode realizar o milagre que você precisa. A primeira ação que promove e que provoca um milagre é a oração. A oração promove milagres. Acredite você ou não, mas a oração promove milagre. A oração promove milagre. Aquilo que a gente não pode alcançar com a nossa condição física, a gente alcança através da nossa oração. A igreja que ora é uma igreja vitoriosa. E aí é coletivamente e individualmente. A oração é um combustível para a nossa vida espiritual. Você já viu um veículo andar sem combustível? Não anda, não tem como. Tem que ter um combustível para aquele veículo poder andar. Na nossa vida não é diferente espiritualmente falando. Se a gente não orar, a gente fica parado, a gente fica estagnado. E nós vivemos uma era, nós vivemos uma época em que os cristãos deixaram de falar com Deus, deixaram de orar, deixaram de pedir. Querem receber, mas não querem buscar. Querem receber, mas não querem orar. Fica difícil. Quer provocar um milagre? Ore. Fale com Deus. Mas pastor, eu tenho que orar 1 hora, eu tenho que orar 1h30, eu tenho que orar 30 minutos. Qual é o período ideal para me provocar um milagre? Não existe período ideal para você provocar milagre. Certa vez, me parece que foi Moody que disse que ele não orava mais do que 1 minuto, mas não ficava 1 minuto sem orar. Ou seja, a vida dele era uma vida de constante oração. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar conta do meu filho. Como é que você vai fazer isso? Estando ligado com Deus diretamente, constantemente, diariamente, permanentemente. Mas como que eu faço isso? Em pensamento. E é lógico, você tendo a oportunidade, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, em secreto, ora ao Senhor e Ele te ouvirá. Isso é importante demais. Mas dependendo da circunstância do seu dia a dia,
você pode estar em comunicação direta com o céu, 24 horas, desde que você esteja realmente ligado com o Senhor, desde que você esteja conectado. Mas se faz muito importante você reservar um período para falar com Deus. Então a oração é isso, né? Não existe crente que ora muito, não existe crente que ora pouco, existe crente que tem que orar, tem que falar com Deus. Você quer receber um milagre? Como? Como eu vou? Oração. A oração provoca milagre. Foi o que Jairo fez. Jairo fez um pedido. Nós hoje, quando oramos, não deixamos de fazer algo diferente do que Jairo fez. Jairo falou pessoalmente com Jesus, porque Jesus estava ali fisicamente. Mas se Jesus não estivesse ali, e Jairo tivesse a ciência, a convicção de que Jesus opera milagre, provavelmente Jairo iria orar, que nada mais é do que falar com o Senhor. A oração é isso, é falar com o Senhor, é colocar diante de Deus a sua necessidade. A oração provoca milagre. E um outro fator que provoca milagre foi aquele que está descrito na atitude da mulher do fluxo de sangue. O que levou aquela mulher a alcançar o seu milagre? A Bíblia diz que aquela mulher tinha perdido tudo o que ela tinha se desprovido de todos os seus bens, de todos os seus recursos, tudo que ela tinha ela gastou, financeiramente falando, ela usou todo o seu dinheiro para poder tentar solucionar aquela enfermidade, mas ela não conseguiu. E é aí que começa, é aí que dá a possibilidade de Jesus fazer um milagre na nossa vida. Jesus não está preocupado em fazer milagre de cura de dor de cabeça, com todo o respeito. Em alguns momentos ele pode até saciar a sua cura de dor de cabeça, mas a sua cura de dor de cabeça, você pode tomar um analgésico e você vai resolver. Jesus está preocupado em realizar na sua vida aquilo que você não tem recurso para fazer. Pastor, meu filho está afastado já há 15 anos da igreja, Jesus pode fazer um milagre. Pastor, eu estou com uma causa na justiça que já tem 20 anos, não tem mais jeito. Ai, Jesus entra. Pastor, eu estou com uma enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito. Você viu aqui o evangelista Rodrigo, domingo, trazendo uma palavra, né? Falou que eu tenho 2 meses de vida, Jesus pode curar ele, porque o médico já desenganou. É aí que Jesus quer entrar com um milagre na nossa vida. Aquilo que você pode fazer, você faz. Agora, aquilo que você não pode fazer, Jesus faz. Mas como? Orando. Orando. Como? Com fé que ele faz. Foi o que essa mulher fez. Essa mulher teve fé. Ela tinha diante de si todos os argumentos para desistir, para abrir mão, para não procurar Jesus. Existia uma multidão que cercava Jesus, que era um impedimento. Existia a questão da própria época que ela vivia, que ela era considerada uma mulher impura, ela não podia ter um contato normal com a sociedade, por causa daquela hemorragia. Você já ouviu aqui em outras mensagens muito mais bem aplicadas, de uma forma mais ampla, sobre a mulher do fluxo de sangue, que existiam vários conceitos dentro do costume judaico daquela presente época, mas dentro de um contexto básico, simples de entender. A gente, analisando a Bíblia Sagrada em relação à mulher do fluxo de sangue, a gente pode notar, observar e ver que existiam impedimentos que levavam aquela mulher a desistir, abrir mão de alcançar a sua cura, mas ela não desistiu, ela não desistiu, ela não desistiu. Ela usou todos os seus recursos, e quando não tinha mais recurso, ela usou algo que provoca um milagre, que é a fé. Você não pode perder jamais a sua fé.
O que o diabo quer é que você diga: não tem mais jeito, eu vou abrir mão, eu vou desistir, não dá mais. Ei, para com isso. Não dá para você, para Jesus dá. Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, Jesus pode te dar e realizar o milagre que você precisa. Ele tem essa possibilidade, Ele tem essa condição, Ele tem essa capacidade. Eu não tenho, você não tem, mas Ele tem. Então use a tua fé, acredite, não entregue os pontos, levante a cabeça, continue caminhando, o seu milagre vai chegar. Existe um louvor que diz que o seu milagre vai chegar. Se apegue a essa palavra nessa noite. Pastor, mas está tão difícil. Não importa a gravidade, Jesus tem solução. Não importa o tempo, uma hora a sua vitória, o seu milagre vai chegar. Pastor, mas eu quero hoje. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Pastor, mas não tem jeito. A ótica de Deus trabalhar é diferente da nossa. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus não age como o homem age. Deus tem o seu tempo, a sua fórmula exata de fazer. Mas eu posso te afirmar uma coisa: fiel é aquele que te prometeu vitória. Ele jamais te desamparará. Ele jamais te deixará. Ele jamais fará com que você seja envergonhado diante dessa enfermidade, diante dessa luta judicial, diante dessa questão do teu filho estar longe de você, diante do seu marido que não te compreende, diante da sua esposa que não te aceita como cristão. Ele jamais vai deixar você sozinho no meio dessa luta. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te desamparar. Pastor, mas é difícil demais. Mas para Ele tem jeito. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que todo poder lhe foi dado, no céu e na terra. Ele tem autoridade, Ele tem capacidade, Ele tem condição, Ele tem poder. A Bíblia diz que é através do nome de Jesus que nós alcançamos a vitória. É através do nome de Jesus que as pessoas são libertas. Pastor, mas há tanto tempo meu esposo está bebendo, eu já fiz campanha aqui, eu já fiz campanha ali, eu já orei. Não desista, porque a sua vitória vai chegar. Você sabia que são esses que Jesus mais gosta de transformar? Uma vez eu fui visitar uma família e tinha lá 2 jovens, rapazes. A mãe era evangélica, uma irmã que servia a Deus, e um daqueles jovens tinha acabado de sair da prisão, ficou preso durante um determinado tempo. E aí a mãe pediu: pastor, na época eu nem era pastor, o senhor vai lá em casa fazer uma oração para o meu filho, que ele estava preso, e agora ele foi solto? Eu falei: vou sim. Fui lá. Cheguei lá, estavam os 2 irmãos. Olha como que Jesus trabalha. Olha como que Jesus trabalha. Aquele que saiu da prisão, ouviu atentamente tudo aquilo que a gente falava naquela visita. Chorou, demonstrou sentimentos. E o que aconteceu? À noite, os 2 foram num culto. E por outro lado, o seu irmão, aquele que não demonstrou nenhum sentimento, ficou parado, quieto, fechado. Os 2 foram ao culto na noite. Você sabe o que aconteceu? Aquele jovem que estava lá, travado, preso, calado, sem qualquer atitude, aceitou Jesus. E o irmão dele, que saiu da prisão, passando um aperto danado, não aceitou Jesus. E infelizmente, depois ele morreu tragicamente. A oportunidade os 2 tiveram,
Mas aquele que era cascudo, que parecia ter um coração duro, que estava travado, Jesus pegou ele. Aceitou o Senhor, serviu a Deus durante um tempo, depois me parece que se afastou, mas parece que já voltou, mas Jesus fez uma obra na vida dele, e o outro, infelizmente. Então, o Senhor não age com a nossa ótica, com a nossa forma de ver as coisas. E às vezes aquele que você fala assim, esse não tem jeito, tem um coração de pedra. Jesus vai lá e pega ele. Só para provar para a gente que ele opera milagre. Então tem jeito sim, meu irmão. Tem jeito sim, minha irmã. Jesus pode realizar um milagre na sua vida. É só você acreditar, fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha toda a condição para desistir. Ela tinha todas as condições para parar. Mas ela preferiu enfrentar a multidão, enfrentar a objeção e tocar em Jesus. E o milagre aconteceu. Por quê? Por causa da sua fé. Jesus disse, de mim saiu virtude. Alguém me tocou, mas Senhor, a multidão é grande. O Senhor está de brincadeira, né? Me perguntando, ou perguntando aos discípulos, quem me tocou? E Jesus sabia que alguém tinha tocado nele de uma forma diferente. Provocou o milagre. O que foi? A fé da mulher. A sua fé vai te levar a alcançar esse milagre. A tua fé, acredite. Acredite. Se alguém disser para você, mas isso aí que você está pedindo é impossível. Meu amigo, olha, eu fiz um pedido lá na igreja, coloquei lá, né, no propósito que nós lançamos lá, essa situação. Esquece. Isso aí você não vai conseguir. Não dê ouvidos ao diabo. Ele quer te desanimar. Tenha fé. Creia. Coloque a sua fé em prática. Que Jesus vai operar um milagre na sua vida. Jesus vai realizar. Jesus vai fazer. Jesus vai te abençoar. Jesus vai fazer o milagre que você precisa. Mas usa a sua fé. Duas coisas que provocam milagres. Uma mensagem bem simples, clara e objetiva. Oração e fé. Não deixe de orar. Não deixe de acreditar. Não deixe de orar. Não deixe de crer, acredite que Jesus vai transformar, acredite que Jesus vai fazer, e Ele vai fazer e Ele vai transformar, porque Ele tem poder de realizar um milagre que nós precisamos. Tudo é possível, diz a Bíblia, ao que crê, ao que tem fé, ao que crê, ao que tem fé em Jesus. E é nele que você está depositando a sua fé, é nele que você está colocando a sua fé, é nele que você está se espelhando. E eu acredito no teu milagre, quero que você acredite. Você só não alcança o seu milagre se você não acreditar. Mas se você acreditar, você vai daqui a pouquinho estar contando a sua bênção, estar contando o seu milagre, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando. Jesus é poderoso para colocar a mão sobre a sua vida, sobre a sua questão, sobre a sua necessidade e realizar um milagre. Você crê assim? Amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus pela sua vitória nessa noite. Amém? Aplauda Ele, porque é um ato de fé, é um ato que você está dizendo que você acredita que Ele vai realizar o milagre que você está pedindo a Ele. Daqui a pouquinho você vai contar a sua bênção, daqui a pouquinho você vai contar a sua vitória, tá bom, meus irmãos? Nós já estamos terminando, estamos no nosso horário. Semana que vem nós estaremos dando sequência a esse propósito de fé, de oração. Eu vou recolher, vou levar essas cartas. Essa semana ainda nós estaremos buscando a Deus em um local reservado pela sua causa. Mas se você quer ver o milagre acontecer, fé e oração. Amém? Meus irmãos, eu quero aqui agradecer aos irmãos da DJOP,